Governo entregou à Assembleia Nacional o OGE 2024 avaliado em mais de 4 mil milhões de dobras. Com a lei de baixa de taxa de produtos nas alfândegas em vigor, Patrício Trovoada instou a Inspeção Económica a trabalhar para evitar a especulação de preços. São Tomé e Príncipe e Portugal vão desenvolver a cooperação no setor climático. Boa noite. Abrimos este telejornal com a leitura de um comunicado do Conselho de Ministros. Comunicado. O venerando Conselho de Ministros do 18º Governo Constitucional reuniu-se no dia 14 de dezembro no Palácio do Governo, na sua 39ª sessão ordinária, presidida por Sua Excelência, o Sr. Primeiro-Ministro e Chefe do Governo, tendo como objetivo analisar e deliberar sobre a situação interna e internacional. No que toca à situação internacional, o Conselho de Ministros continua a seguir com muita preocupação as questões humanitárias que são diariamente postas em causa na guerra na faixa de Gaza entre Israel e o grupo Hamas, sendo que sempre que possível e nos fóruns internacionais tem manifestado a sua profunda preocupação com a situação de violação dos direitos humanos e mostrado a sua solidariedade para com os civis e inocentes afetados por este conflito. No que refere às matérias específicas do desempenho e funcionamento setorial, o Conselho de Ministros analisou e aprovou as seguintes propostas. Plano de Operação Policial Cidade Limpa e Segura, tendo em atenção a quadra festiva e no espírito de fortalecimento da segurança das pessoas e dos bens públicos e privados. A alocação de verbas para materialização do curso de formação de 240 agentes da Polícia Nacional. Carta da CPLP de Direitos e Princípios com ambientes digitais e autorização da entrada para o navio da Marinha Francesa em 100 de Vazou Jacobé. No que diz respeito aos atos normativos, o Conselho de Ministros analisou e aprovou as seguintes propostas. Proposta de Lei das Grandes Opções do Plano para o Exercício Económico de 2024 e Proposta de Lei do Orçamento Geral do Estado e seus anexos para o Exercício Económico de 2024. Adicionalmente, e não obstante a difícil situação financeira em que o país se encontra, o venerando Conselho de Ministros, após aturada análise da sustentabilidade financeira e tomando em consideração a quadra festiva, aprovou o decreto de pagamento do subsídio de Natal aos funcionários e agentes da administração pública. Exoneração e nomeação. No que diz respeito à nomeação, tendo em conta a demissão do presidente do Conselho de Administração e do administrador técnico do Instituto de Inovação e Conhecimento, INICA, foi nomeada interinamente a senhora Dalila Guedes dos Ramos Rita como coordenadora do Instituto de Inovação e Conhecimento, INICA, São Tomé, aos 14 de dezembro de 2023. Assinado Gareth do Espírito Santo Guadalupe, Ministro da Presidência do Conselho de Ministros e dos Assuntos Parlamentares. Foi, portanto, o teor do comunicado do Conselho de Ministros, chegado a momentos à nossa redação. O Governo entregou esta tarde à Assembleia Nacional o Orçamento Geral do Estado e as grandes opções do plano para o ano económico de 2024, avaliado em mais de 4 mil milhões de dobras. O orçamento prevê um crescimento real da economia em 2,9%. É um orçamento que foi formulado num contexto particular. Nesta proposta de orçamento, nós antivemos um crescimento real da economia em torno de
2,9%, contrastando com uma contração que se prevê para este ano de 0,3%. Será um ano de retoma da atividade do crescimento econômico? Todas as ações conducentes que serviram de base na sua formulação visam exatamente isto. Relativamente à inflação, nós ativemos uma taxa de 12%, lembrando que nós iniciamos o ano com 25,2%. Já em outubro estávamos a 17%, e as ações que fomos empreendendo nesse sentido, cremos que está produzindo efeito. Que neste momento deve estar em torno de 17%. Mas isso, em termos da inflação homóloga, para o final do ano deverá rondar os 20%. A proposta também comporta algumas medidas, o que faz com que nós prevêssemos que o saldo primário para o próximo ano fosse nulo. Isto vem num exercício de consolidação fiscal que consubstancia no facto de podemos apenas gastar aquilo que for possível arrecadar internamente. Isto no âmbito das despesas primárias, que inclui despesas de funcionamento, excluindo os juros das dívidas naturalmente, e adicionando os investimentos com recursos internos. E nesta proposta, nós também, em termos da estrutura do financiamento, o financiamento global do orçamento para 2024 será assegurado 62% por recursos internos e 38% por recursos externos. Mas quando olhamos para o investimento público, a estrutura é diferente, em que a parte interna cobre apenas 12%. Isto demonstra a dimensão da nossa administração. Existe um desequilíbrio que urge a médio prazo corrigir, em que a despesa de funcionamento está superior ao investimento. Nesta proposta, o financiamento consome mais de 65% do orçamento global. Já esta quinta-feira, o Governo reuniu-se com os partidos políticos para apresentar o Orçamento Geral do Estado para o ano econômico de 2024. Os representantes dos partidos ADI da coligação MCI-PS-PUN defenderam que o OGE vai de encontro às expectativas do país. Já o MLSTP-PSD garantiu que 2024 será um ano difícil. Em audiências separadas, o primeiro-ministro apresentou aos partidos políticos as linhas gerais do Orçamento Geral do Estado para o ano de 2024, que ainda não tem fonte de financiamento devido à ausência do acordo com o FMI. MCI-PUN, o primeiro a ser recebido, demonstrou total apoio ao OGE, defendendo uma lógica de unidade. O programa apresentado pelo governo e o orçamento apresentado pelo governo contará, obviamente, com o apoio do MCI-PUN. Lógico que vamos discutir em tudo quanto for necessário, que visa a melhoria do cidadão santomense. Pior seria não apresentar o orçamento. Temos a consciência plena do que isto representa, a falta do acordo. Mas não podemos ter o país estancado, pendente de um orçamento, enquanto não chegar ao acordo. Não podemos esforçar os dignos representantes do FMI a assinar o acordo. Nós vamos continuar o debate, vamos continuar as abordagens com o FMI para que
nos próximos tempos podemos chegar efetivamente a um acordo. A representação do ADI considerou que o orçamento vai de encontro com a situação do país. A preocupação é a preocupação dos trabalhadores. Nós sabemos que o custo de vida tem aumentado. Fazer face a isso, o governo tirou uma grande parte do orçamento para se preocupar com a questão social e de todo Santo Tomé. É um orçamento que para já vai avançar sem o acordo com o Fundo Monetário Internacional. Como é que o ADI está a ver para isso? É assim, é uma grande preocupação, mas nós sabemos que a máquina não pode parar. E esse acordo com o FMI, apesar de não existir, todos os pontos que já foram acordados vão ser cumpridos e vamos focar no dia a dia na questão da movimentação do próprio país, que é para nós levarmos aos pontos de estrangulamento com o FMI para serem ultrapassados. Já o partido MLSTP-PSD referiu que o ano de 2024 vai ser difícil. Ao nível do governo, ainda continua, segundo as palavras do primeiro-ministro, algumas afinações para fechar o orçamento e vamos aguardar com expectativa o documento para, na sede própria, dar a nossa contribuição. Mas desde logo avançamos já pela explicação que foi dada, que será 2024 será um ano, na nossa opinião, o mais difícil. Porque uma razão muito simples é que até então o governo não chega ao acordo com o FMI. E não chegando ao acordo com o FMI, naturalmente, tem que encontrar outras vias, outras soluções para mudar. São essas palavras e aguardaremos no Parlamento. O Orçamento Geral do Estado de 2024 vai ser entregue esta sexta-feira ao Parlamento. O Primeiro-Ministro também recebeu os representantes das centrais sindicais no Conselho de Concertação Social. As partes estiveram reunidas por mais de 3 horas. À saída do encontro não houve qualquer declaração à imprensa. Entretanto, a TVAS apurou que no encontro o Primeiro-Ministro Patrício Trovoada e o Ministro do Planeamento, Finanças e Economia Azul, Genésio da Mata, fizeram uma exposição sobre o que será o OGE para o ano de 2024, destacando que vai ser um orçamento de rigor e contenção. A lei de baixa de taxa de produtos nas alfândegas entrou em vigor e Patrício Trovoada espera que isso contribua para a redução dos preços dos produtos no mercado. A polícia económica a fazer o seu trabalho para evitar a prática corriqueira de especulação de preços e aplicação errada do IVA no mercado. O chefe de governo fez estas declarações esta quinta-feira, antes de se deslocar à Guiné Equatorial para participar na cimeira da CEAC. Nós estamos a acabar o ano com uma previsão de 20 e qualquer coisa, 21% talvez de inflação, mas com essa medida que entrou em vigor no dia 1 de dezembro, vamos ver se contribui para baixar os preços. Bom, são medidas significativas. Agora, o que é preciso também dizer é que, com a introdução do IVA, há pessoas que exageraram em termos de aumento do preço dos produtos. E como a lei não proibia as margens, a margem era livre, há pessoas que exageraram. Bom, são todas essas coisas que nós vamos corrigir, já com essa entrada em vigência dessas medidas vai-se baixar significativamente os preços, mas também não nos esqueçamos que a autoridade de controle, de inspeção econômica, controle dos preços, tem que fazer o seu papel, porque há produtos que, não só aumentaram o preço, mas não pagaram o IVA. Por outro lado, também tem que haver uma lei que limite o preço dos produtos. Não é? As margens não podem ser livres de qualquer maneira, então são ajustes que vamos fazendo sempre no melhor interesse das populações. O Fundo Monetário Internacional alerta que a dependência da dívida nunca foi tão forte à escala global, uma vez que os países enfrentam uma série de choques, disse o Primeiro-Ministro e chefe do Governo, após regressar ao país esta quarta-feira da COP28. Patrício Trovoada disse também que ainda não há acordo com o FMI para a assinatura do programa de facilidade de crédito.
Depois de participar na conferência sobre o clima COP28 no Dubai e nas comemorações dos 75 anos da Declaração Universal dos Direitos Humanos, o chefe do governo, Patrício Trovoada, regressou esta quarta-feira ao país. Houve alguns avanços, temos que reconhecer. Bom, no caso COP de São Tomé e Príncipe, com Portugal, nós inauguramos essa fórmula de troca da dívida por projetos no meio ambiente. Nós sentimos uma grande sensibilidade da comunidade internacional para a questão do financiamento dos pequenos estados e, sobretudo, das pequenas ilhas, mas é evidente que há também outros aspectos que nos deixam menos satisfeitos, não é? Que é a questão das energias fósseis, não é? Que não houve suficientemente coragem para anunciar uma saída das energias fósseis, mas há algum progresso. Depois é evidente que surgiram questões novas que não deixam de nos interpelar a nível ambiental, que é a maioria dos países europeus, ocidentais, mas sobretudo europeus, terem feito a opção de novo do nuclear, que considera-se agora uma energia limpa, mas que tem também outras consequências. Bom, mas o que é importante para São Tomé e Príncipe é que, no caso particular das ilhas, dos arquipélagos, há de facto uma tomada de consciência. Nós tivemos há umas semanas atrás na reunião sobre os oceanos na Indonésia e estamos a sentir que há algum progresso para que nós, países que sofremos muito das alterações climáticas, tenhamos um pouco mais de atenção. Isso podemos dizer que foi positivo. Questionado sobre o Orçamento Geral de Estado para o próximo ano, o Primeiro-Ministro reconheceu que ainda não há um acordo com o FMI que permite o país ir à busca de crédito e, desta forma, garantir o financiamento do Orçamento Geral do Estado do ano 2024. Nós devíamos entregar o orçamento no dia 31 de outubro, pedimos um adiamento para 15 de dezembro, exatamente na expectativa de concluirmos um programa com o FMI. Dia 15 é depois da manhã. Eu não penso que vamos concluir até depois da manhã. Entregaremos o nosso orçamento e iremos... Entregar o orçamento sem o acordo, se não houver isso? Sim, se não houver, entregamos o orçamento. O país, aliás, viveu já o ano que está a acabar sem acordo com o FMI. Então vamos entregar o nosso orçamento e vamos continuar, evidentemente, a trabalhar com o FMI. Eu sempre disse, com ou sem FMI o país vai andar para frente. Patrício Trovoada havia garantido que 2024 seria um ano de retoma do crescimento econômico, mas o impasse nas negociações com o FMI pode comprometer a promessa. O FMI é um parceiro com quem estamos a negociar. E negociação diz respeito exatamente a isso. Podemos estar de acordo, podemos não estar de acordo. Temos que convergir. Bom, por conseguinte, não há nenhuma vontade do FMI retalhar, e se houvesse seria um grande erro que nós não íamos aceitar. Estamos a negociar, o FMI tem exigências que muitas delas nós aceitamos, porque não por ser o FMI, porque achamos que elas fazem sentido para São Tomé e Príncipe, para a nossa economia, e depois há situações que não são criadas pelo FMI, que não são criadas por nós, não é? Que é a situação que toda a gente sabe que o país não tem divisas, não é? O maior problema que nós temos é como financiar aquilo que se chama de gap, que é, digamos, uma distância a percorrer, não é? Como financiar esse gap que tem a ver com números elevados e o FMI não tem grandes pistas de soluções, nós também não temos grandes pistas de soluções. Então, esse gap, e como é que resolve-se a questão do gap, tem atrasado a conclusão do programa. É só mesmo isso. E estamos a continuar a negociar, a encontrar soluções, a ver com alguns parceiros,
mas nós não podemos esperar no que diz respeito ao orçamento, então partimos de um orçamento sem programa. Quando veio de Marrakech recentemente, da conferência que fizeram, sim, tinha anunciado que teriam mobilizado grande parceiros e está mobilizado, Isso só não que é suficiente para o FMI? para o FMI não é suficiente, porque trata-se de saber qual parte desse financiamento pode ser dedicado ao combustível. O chefe do governo esclareceu o gap externo anunciado pelo ministro das Finanças como o único ponto de divergência para a efetivação do acordo com o FMI tem a ver com a falta de dinheiro por parte do governo. Facilitar o acesso aos fundos concessionais para fazer a transição energética tem sido difícil devido à falta de verbas para o financiamento, disse o primeiro-ministro e chefe do governo, Patrício Trovoada. O combustível custa dinheiro, não é? E nós temos outros recursos, nomeadamente o sol, o vento, a água, que são recursos que nos evitariam, de facto, essa busca permanente de divisas. É uma discussão que estamos a ter. Iremos, eu penso, no princípio do próximo ano, mobilizar um pouco mais os nossos parceiros em torno da aceleração do processo de transição para energias mais limpas, sim, mas sobretudo mais baratas para nós. Eles têm consciência disso e eu diria que é um pouco contraditório quando nós precisamos de dólares para comprar combustível, não é? que é nocivo para o ambiente e os nossos parceiros não aceleram o apoio, nomeadamente na transição, nomeadamente no que diz respeito ao solar. Temos tido esse debate, há receptividade por parte de vários parceiros e vamos ver se nós avançamos um pouco mais no próximo ano. Na Guiné-Bissau, o chefe do governo disse que está a acompanhar, por meio da CPLP, assim como a posição de outras organizações internacionais e regionais. Nós estamos a acompanhar a situação a nível da CPLP. Nós vimos aquilo que foram o comunicado final da reunião da CEDEAO. Evidentemente que vamos ter que acompanhar de perto essa situação. Bom, porque, sabe, a nível da gestão e da prevenção de conflitos em África, existe uma espécie de hierarquia, não é? Primeiro são os órgãos regionais que devem se pronunciar. Aqui nós estamos na CAC, lá é a CEDEAO, e nós vimos como é que a CEDEAO, que está envolvida na estabilização da Guiné-Bissau, nomeadamente não só do ponto de vista político, mas também do ponto de vista de segurança, vimos como é que a CEDEAO apreende essa questão e vamos acompanhando, não é? Eu penso que na linha daquilo que já se declarou, os guineenses têm que fazer tudo para salvaguardar não só o Estado de Direito Democrático, mas sobretudo a paz. E vamos ver, tem havido uma evolução todos os dias, não é? Vamos ver como é que a situação evolui, sempre na busca de um compromisso que possa satisfazer as partes e preservar o Estado de Direito. Obras de requalificação da Marginal 12 de Julho arrancam no próximo ano. Notícia para acompanhar daqui a pouco. São Tomé e Príncipe e Portugal vão desenvolver uma nova área de cooperação. Trata-se do setor climático, cujo memorando de entendimento foi assinado entre os dois governos na semana passada, à margem da cimeira da COP28 sobre o clima que decorreu no Dubai.
Considerado um dos parceiros privilegiados de São Tomé e Príncipe, Portugal decidiu converter uma parte da dívida do Estado são-tomense com este país num fundo de financiamento de projetos climáticos. Há aqui áreas que poderão estar menos desenvolvidas e que poderemos olhar para elas. Eu posso dar aqui um exemplo muito concreto. Foi assinado, e devem ter isso presente, foi assinado agora à margem da COP28, da COP de Clima, um memorando de entendimento entre o governo português e o governo de São Tomé e Príncipe para a conversão da dívida em investimento climático, portanto, projetos na área climática, que será certamente aqui uma nova área que pode ser importante para trazer mais investimento de fora para esta área e também para apoiar aqui o país naquilo que são os desafios na área da sustentabilidade e sobretudo também na área energética. São 3,5 milhões de euros de dívida que Portugal converteu em fundo de investimento para o setor climático. Foi reconhecido por ambos a consistência do trabalho bilateral e também a boa forma como o nosso trabalho em conjunto decorre. Portanto, aquilo que foi formulado é que temos que continuar a trabalhar da mesma forma. A embaixadora de Portugal em São Tomé e Príncipe assumiu funções na semana passada, depois de entregar a sua credencial, tendo sido recebida esta quinta-feira pelo primeiro-ministro Patrício Trovoada. As obras de requalificação de Marginal 12 de Julho vão iniciar no próximo ano e serão executadas por uma empresa angolana. A garantia foi dada pelo embaixador dos Países Baixos à saída do encontro com esta quinta-feira com o primeiro-ministro Patrício Trovoada. A reabilitação da Marginal 12 de Julho esteve no centro deste encontro entre o primeiro-ministro e o embaixador dos Países Baixos. O projeto de requalificação conta com o financiamento do referido do país e do Banco Europeu de Investimento. É um projeto que estamos a discutir já desde muito tempo e por causa da pandemia Covid havia um pouco de atraso. Agora vai começar a partir do ano que vem, então em 2024. Os contratos já estão assinados e então identificamos empresas que vão fazer estas obras. É uma trajetória. Uma empresa portuguesa? Não, é uma empresa angolana e uma empresa portuguesa que faz a supervisão. Mas os construtores vai ser feito por uma empresa angolana. O diplomata neerlandês disse que serão requalificados 8 quilômetros da Marginal. O aeroporto até um pouco além do restaurante pirata. Então é uma grande coisa que vai contribuir à qualidade de vida para os habitantes da ilha, mas também vão atirar turistas. O investimento do setor privado constitui outra área que o embaixador dos Países Baixos referiu que o seu país quer fortalecer ainda mais as relações com São Tomé e Príncipe. Veja, daqui a pouco, o MPP anuncia congresso para 2 de fevereiro. A equipa do Fundo das Nações Unidas para a Infância esteve reunida esta quinta-feira com os representantes do setor da Justiça, Educação, Saúde e Juventude. Durante o encontro, as partes procederam à revisão dos trabalhos realizados este ano e perspectivaram novas linhas de ações para 2024. Das 94 ações programadas pelo Unicef para este ano em diferentes áreas de intervenção, 19 foram concluídas com sucesso, 49 estão em curso, 2 foram suspensas e as restantes deram lugar às outras atividades. O ano 2023 foi marcado por alguns fenômenos preocupantes, tais como a imigração, sobretudo de jovens,
e saída de muitos quadros do setor social responsáveis pela garantia das realizações dos direitos das crianças. Apesar disso, conseguimos progressos importantes que devem ter continuidade nos próximos anos. O ano que está a terminar foi um ano de grande intervenção da Unicef no nosso país e esperamos que para o ano 2024 essa cooperação possa ser estreitada e aprofundada. Neste encontro com os parceiros foi feita a revisão detalhada das intervenções em cada setor-chave do desenvolvimento da criança e jovens apoiadas pelo Unicef. As recomendações da CDC e a nova teoria de mudança do Programa de Educação Parental PEP. No Programa de Saúde, o aumento de cobertura vacinal, incluindo a Covid-19, é um ganho que tem impacto a muitos setores. No que concerne o programa adolescentes e jovens, a promoção do voluntariado e o uso de ferramentas como o YouReport para a participação e capacitação dos mesmos foi extremamente importante. O ano 2023, com a mobilização de fundos para a educação, permitiu o reforço do sistema educativo nas áreas de educação pré-escolar, inclusão, aprendizagem digital e gestão escolar. O apoio e atendimento às crianças e jovens vítimas de violência é uma das ações que vai continuar a ter intervenção do Unicef no próximo ano. Seria importante dar continuidade a essa iniciativa por forma a garantir a sua efetiva implementação e consolidar a coordenação multissetorial alcançada neste processo. A representante do Unicef salientou ainda que o alargamento da colaboração multissetorial que concorre para a proteção dos direitos das crianças e jovens é um dos focos do Unicef para o próximo ano. A Direção-Geral da Cultura promoveu durante 2 dias um workshop para validação do relatório periódico do Património Imaterial Nacional para ser submetido à Unesco no âmbito da Convenção ratificada por São Tomé e Príncipe. São Tomé e Príncipe, enquanto país membro das convenções da Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura, a Unesco, deve periodicamente submeter um relatório sobre o estado da preservação do patrimônio cultural e material. O documento foi produzido com assistência técnica da Unesco. Dans le cadre de la Convention de l'UNESCO de 2003, une des conventions culturelles qui est focalisée sur la sauvegarde du patrimoine culturel et immatériel. No quadro da Convenção da Unesco de 2003, Convenção Cultural ratificada por São Tomé e Príncipe, com foco na salvaguarda do patrimônio cultural e material, que são as tradições, rituais, festivais, a Unesco faz a avaliação das medidas levadas a cabo por todos os países do mundo na defesa deste patrimônio. Neste momento, temos o relatório periódico que os países da África devem fazer, por isso estamos aqui para apoiar São Tomé e Príncipe a finalizar este exercício que é longo e exaustivo. La zone Afrique et nous sommes dans la finalisation de ce processus et nous sommes là pour accompagner Sao Tomé à finaliser cet exercice qui est long, qui est laborieux. Para a elaboração deste relatório estiveram envolvidos vários atores de diferentes instituições públicas e privadas. Do levantamento feito, o ponto focal da Convenção 2003 considera necessário primar pela preservação da memória cultural. A nível nacional, tudo parece ser ainda um bocadinho incipiente. É necessário que a política de Estado, em termos macroeconômicos, em termos do próprio GOP, grandes opções do plano de Estado, devam ter em consideração essa realidade toda. O relatório será submetido à Unesco no dia 15 de dezembro para aprovação e prevê-se que o organismo das Nações Unidas coloque à disposição um valor monetário para a formulação da candidatura para a preservação do Tiloli e da candidatura do país a patrimônio mundial. – 2 de fevereiro é a data para a realização do próximo Congresso da União, o MPP, na Ilha do Príncipe. A decisão saiu da Assembleia em que estiveram presentes conselheiros de diversas comunidades.
O movimento político União para Mudança e Progresso do Príncipe, UMPP, que sustenta o governo regional, reuniu os conselheiros no Centro de Formação Protásio Pina para o Conselho Regional, com o objetivo de agendar a próxima sessão do Congresso do Movimento e refletir a forma como está a conduzir a governação. Foi muito interessante e muitos conselheiros vieram aqui dar também o seu testemunho em reconhecimento pelo esforço que o governo regional tem feito para, em nome da UMPP, continuarmos a servir o príncipe, demonstrando que a eles que estão a acompanhar com muita atenção que, apesar das dificuldades, que o governo tem feito o esforço e encorajar-nos a continuar, que é este o nosso grande propósito. No encontro, Felipe Nascimento, que lidera o atual governo regional, aproveitou durante o Conselho para lançar a sua candidatura para continuar na presidência da UMPP. E como líder da governação e líder do movimento UMPP, estou também, mais uma vez, disponível a continuar a dar o meu contributo para o príncipe. Por isso é que vou apresentar em tempo oportuno esta minha candidatura para também, junto de todos, abraçarmos, juntarmos as forças abertamente, porque também pode haver outras candidaturas, que o MPP é um movimento aberto. Estaremos com o espírito de juntar todas as forças e reforçarmos as nossas bases, reforçarmos os nossos objetivos e traçarmos um novo rumo para os próximos anos da UMPP, para alinharmos ao nosso compromisso de continuar a servir a região autónoma do Príncipe. Congresso Ordinário da UMPP, que terá lugar no dia 2 de fevereiro do próximo ano, onde os delegados irão escolher a nova direção. A festa da Nossa Senhora da Conceição também foi comemorada no Príncipe. O ponto alto foi a celebração eucarística feita pelo administrador apostólico Dom Antônio Benga. Após uma semana intensa de oração, os fiéis católicos da Ilha do Príncipe celebraram no domingo a festa da padroeira da paróquia Nossa Senhora da Conceição. Irmãs e irmãos, para celebrarmos dignamente os santos mistérios, reconheçamos que somos pecadores. Nossa Senhora, ela nos ensina o que é ser igreja, o que é ser filho, o que é ser discípulo de Nosso Senhor Jesus Cristo. E, portanto, nós reatualizamos, nós, os comparoquianos e todos os fiéis aqui na Ilha do Príncipe, é a ocasião para reatualizar, a continuarem a assumirem-se como cristãos. A Eucarístia foi presidida pelo administrador apostólico Dom Antônio Pedro. A cerimônia foi acompanhada por vários fiéis que não deixaram levar pela força da natureza. Tivemos uma presença boa das nossas comunidades, com fiéis católicos. Estamos todos unidos para servir só o Senhor. Viemos todos em massa e ficamos na chuva até acabar a celebração. Um sinal surpreendente para o bispo é que todos continuaram debaixo da chuva e é sinal de fé, é sinal de maturidade, é sinal também eclesial. Devido à forte chuva, os fiéis católicos não cumpriram a tradicional procissão em veneração à Imaculada Conceição. Inundações no Quênia já fizeram mais de 170 mortos. Notícia em destaque depois do intervalo. Obrigado pela preferência. Boa noite e bom fim de semana.